alguém que não sabe praticar meditação? Alguém que nunca praticou? Não sei. Então é o seguinte. Então, para quem já sabe praticar meditação, eu recomendo vocês não prestarem atenção no que eu vou dizer. Pelo seguinte, o segredo não está na instrução da prática, o segredo está na experiência. É difícil expressar. A meditação ocorre num nível um pouco muito sutil da mente, que as pessoas normalmente não inventam. As pessoas só inventam palavras para falar sobre coisas que elas fazem contato, né? Como a nossa sociedade não tem muito conhecimento, né, do interior de si mesmo, só conhece coisas exteriores, a gente não tem vocabulário para falar sobre esse assunto, né? Então é difícil explicar. Então, quem já tem experiência, já tem uma técnica própria de meditação, já faz algo que funciona, então fique com o que você já sabe e procure desenvolver aquilo mais adiante, né? Mas para quem não tem nenhuma noção ou está procurando ainda uma técnica que parece que funcione melhor, o que eu posso sugerir é o seguinte: comece achando uma postura que seja bem estável para o seu corpo, né? Uma postura que o corpo não caia nem para frente, nem para trás, nem para os lados, né? Que você tenha uma boa base. E é muito útil ter uma coluna bem ereta. A coluna ereta ela é útil primeiro porque você consegue respirar livremente, né? Você está com a coluna ereta, o peito está aberto e você respira tranquilamente, né? Se você senta com o peito curvo, a respiração fica uma coisa apertada e isso cria um certo mal-estar, né? A gente vai focar a atenção na respiração, então ajuda muito a manter a mente focada na respiração, se a respiração for uma experiência agradável, né? Então a coluna ereta ajuda bastante nisso, mas também é importante porque a coluna ereta sustém o corpo, né? A estrutura óssea faz o trabalho de suster o corpo, assim você não precisa fazer muito esforço muscular para ficar sentado, né? Se você sentar curvado, então você precisa suster o corpo usando os músculos, isso cansa, depois de um tempo começa a doer também, né? Mas de qualquer forma, prepare-se para sofrer, porque o corpo humano não foi feito para ficar parado durante muito tempo. Ele foi feito para ficar em movimento, né? Então é normal que após um tempo comece a surgir desconforto, né? Eu posso dizer para vocês com certeza, mesmo pessoas que praticam meditação há muitos anos, que praticam yoga, que são muito flexíveis, não sentam mais de 1 hora sem sentir dor, né? Mesmo com pessoas que têm muita flexibilidade, depois de 1 hora começa a doer também. Então, mas ainda assim elas conseguem sentar mais que 1 hora, mas aí vem o aspecto mental para ajudar, né? O corpo ele consegue sentar sem doer. Se você ter uma boa flexibilidade, acho que no máximo 1 hora. Depois de 1 hora, todo mundo começa a sentir um desconforto, né? Mas aí, se você tem uma boa qualidade mental, você consegue até ignorar esse conforto e tocar mais adiante a prática. Mas então não é novidade, não é surpresa que vai doer o corpo, que vai ter desconforto, nem isso é normal, né? Então ver aí, cada um tem que conhecer seu próprio corpo, ver o que é que dá para fazer. Quem consegue fazer postura de lótus faz, quem não consegue faz uma postura mais amigável. Quem quiser usar essas almofadas para erguer um pouco o cóccix, né, e deixar a coluna mais ereta pode usar. Quem preferir sentar direto no chão também fique à vontade. Isso é uma coisa que cada um tem que pesquisar sozinho, né, conhecer seu próprio corpo. Quem sentar em cadeiras, procure sentar sem encostar no respaldo, né, sentar com a coluna bem ereta, né. As mãos podem ficar aqui no colo ou sobre os joelhos, como vocês acharem melhor. Caiu. Podem ficar sobre os joelhos, como vocês acharem melhor. Os olhos podem ficar fechados ou semi-abertos, mas só de uma maneira, basicamente tem que fazer relaxar os olhos. Se quando você relaxa os olhos eles fecham, ótimo. Se você quando relaxa os olhos ficam semi-abertos, tudo bem. Mas o importante é não ficar preocupado em olhar para nada, né? Apenas relaxar os olhos e deixar eles ficarem à vontade. Né? Então, tendo achado uma boa postura, né? Tendo colocado a coluna bem ereta, e aí você começa a relaxar o corpo desde o topo da cabeça, né? Para um minutinho, faz um silêncio, sente, né? Sente seu corpo, sente o topo da sua cabeça e procura relaxar, né? Tanto a musculação exterior, a cabeça, mas também procura relaxar dentro da cabeça, vê se você consegue sentir isso, né? Vai relaxando dentro da cabeça, de dentro para fora, vai relaxando o rosto,
os músculos da testa, relaxando os olhos. Relaxa o maxilar. Descendo pelo pescoço, relaxando todas as partes do corpo, né? Descendo pelos ombros, pelos braços, pelo peito, estômago, as costas também, né? A cintura, as pernas, até a ponta do pé, né? Então cada um pode ir no seu ritmo, né? Pode ir devagarzinho, começar desde a ponta da cabeça, ir passando devagarzinho, relaxando o corpo, até chegar na ponta do pé. Se precisar, pode voltar do começo e fazer mais uma vez, até você conseguir relaxar bem o corpo, né? E aí, tendo relaxado o corpo, agora você volta a sua atenção para a respiração, para a sensação da respiração. Focar a atenção na respiração não é pensar sobre a respiração, não é analisar a respiração, não é apenas sentir a respiração, só isso. Não precisa fazer mais nada. Apenas sinta a respiração, a sensação tátil da respiração. Você pode escolher sentir o ar entrando, roçando na pele, né? Quando você inspira e expira. Você pode escolher sentir o toque do ar entrando e saindo, né? O contato físico do ar com a pele. Pode ser na região das narinas, pode ser na traqueia, no pescoço, né? Você pode escolher focar a atenção na expansão e contração do peito, ou na expansão e contração do abdômen, ou você pode sentir o corpo inteiro respirando. Você pode olhar o corpo inteiro como uma única unidade, né? E ficar ali em silêncio, sentindo a respiração. Só isso. Procura relaxar essa vozinha que fica falando 24 horas por dia na sua cabeça, né? Procura relaxar até essa vozinha ir cessando e fazer silêncio, né? E esse silêncio você não obtém contraindo a mente, tentando obrigar a mente a parar de pensar. Quanto mais você tentar contrair e agredir a mente, mais ela agitada ela fica, e mais ela pensa, e mais ela fica falando, né? Fica tagalerando. Então, a forma correta para obter esse silêncio é você ir relaxando, né? Relaxa. Se você não sabe relaxar a mente, pega o corpo como ponto de referência, né? Começa relaxando o corpo e vê como isso também vai relaxando a mente, e daí você estende esse relaxamento até a mente, né? Se você não tem... Quando eu falo relaxar a mente, você não tem noção do que eu estou falando, então procure usar o corpo como ponto de referência, né? Procure, por exemplo, relaxar o peito. Vê se você consegue sentir o seu peito tenso, né? E relaxa dentro do peito, não só a parte exterior, muscular, mas relaxa dentro, vê se você consegue sentir lá dentro e relaxar ali dentro. Ou o centro da cabeça também é outro ponto, né? Vê se você consegue relaxar dentro do cérebro, bem lá no centro. É uma coisa bem difícil de descrever, né? Uma sensação muito íntima, muito interior. Vê se você consegue achar esse ponto e relaxar lá dentro, de dentro para fora, né? Então você relaxa isso, vai relaxando e aí você consegue obter um certo silêncio mental, né? E aí você foca a sua atenção na respiração e procura suster isso, né? Procura suster a mente em silêncio, apenas sentindo a respiração. A mente da maioria das pessoas não está acostumada a fazer isso, é normal que a mente escape para preocupações, escape para memórias,
Escape para o hábito antigo de ficar conversando o tempo todo, de ficar dialogando sozinho o tempo todo, né? Tudo isso é normal. Isso esse hábito não se perde da noite para o dia. Isso é algo que requer investimento, requer dedicação, né? Requer cultivo. Esse silêncio é algo que você cultiva, né? Então tenha paciência, mas tenha perseverança também, né? De novo, né? Não adianta você agitar a mente, ficar com raiva de si mesmo, ficar frustrado, ficar com raiva da sua mente que não para, porque isso só piora a situação ainda mais, né? Na verdade, muito desse falatório incessante tem a ver com um estado doloroso da mente, né? Então, se você fica com raiva, fica frustrado, você agita a mente ainda mais, ela fala ainda mais, né? Então, o método correto é você notou que a mente escapou, relaxa de novo, relaxa, deixa a mente baixar sozinha no ritmo dela. Não obrigue a mente a fazer silêncio, que isso é impossível, né? É contraprodutivo, né? Você apenas, de novo, relaxa e vai relaxando até a mente fazer silêncio, né? É um trabalho meio indireto, né? Você não obriga a mente a fazer silêncio. O que você faz, você para de agitar a mente, só isso. A silêncio ela faz sozinha, né? Desde que você pare de agitar ela com preocupações, com ansiedade, com raiva, né? Com medo, né? Mas se você relaxar, a gente vai meditar só durante 40 minutos, né? Depois de 40 minutos, vocês podem voltar a se preocupar quanto vocês quiserem. Fique à vontade, mas durante os próximos 40 minutos, relaxa, dá um tempinho para si mesmo, né? 40 minutos de férias. Férias de 40 minutos, né? Os seus problemas ainda vão estar lá depois que vocês terminarem a meditação. Não sei se isso é animador para vocês ou não, mas de qualquer forma. Então, relax. Durante os próximos 40 minutos, vocês relaxam, depois vocês se preocupam de novo. Tá bom? Então, procurem ter essa paciência e essa perseverança em trazer a mente de volta e relaxar novamente e ensinar a mente a fazer silêncio, né? Requer um pouco de atitude, mas tem que ser uma atitude que tenha um tato, tem que ter sensibilidade, porque a mente é muito sensível. Se você forçar a mente, ela se agita, né? Então, esse é um exercício também que você aprende, né? A como tocar a mente de forma suave, de forma harmoniosa, né? Como conduzir a mente, né? Isso a gente aprende a fazer. Então, vamos estudar esse assunto durante os próximos 40 minutos. Dentro do budismo existe essa divisão, né, entre a prática monástica e a prática laica. São apenas recursos diferentes, né, que você tem. Uma das grandes razões são várias razões pela qual o Buda criou a ordem monástica. Mas uma coisa interessante, né, o que o monasticismo tem a oferecer é um treinamento, né, um treinamento estruturado. Por treinamento, você pode, em português claro, significa um monte de problemas para você resolver. O monasticismo, ele cria problemas para você. Só que ele cria problemas com uma certa estratégia, né? São dificuldades criadas com um objetivo. São dificuldades que a gente cria e o jeito para superar essas dificuldades é se tornando uma pessoa melhor, é desenvolvendo boas qualidades do coração, né? Então, mas não pense, né, que a vida monástica é algo fácil. Muita gente quer virar monge porque não quero mais ter problemas, vou virar monge, não vou ter mais nada, vai ser tudo tranquilo. E aí a pessoa vira monge, na verdade, que é um grande desafio, né? Você tem algumas pessoas lá do Brasil, né, querem virar monge, escrevem para mim. E elas não, sei lá, por exemplo, atualmente não tem monastério no Brasil. E aqui em Portugal não é fácil para o brasileiro obter visto, né? Então eles têm que ir até a Tailândia. E lá você tem que pelo menos falar inglês, né? E aí a pessoa, mas eu não sei falar inglês. Bom, então aprenda a falar inglês, né? Porque se você não conseguir aprender a falar inglês, então nem tente virar monge. Porque na verdade falar inglês é muito mais fácil do que ser monge, né? Às vezes as pessoas não têm, mas eu não tenho recurso para comprar passagem de avião. Então dá um jeito, esse é o seu teste.
né? Se você não conseguir juntar o mínimo, economizar dinheiro, fazer um esforço e guardar o dinheiro suficiente para uma passagem de ida até a Tailândia, se você consegue fazer, nem tente virar monge. Porque não é fácil, né? As pessoas têm uma ilusão, né? Muita gente quer virar monge porque elas querem fugir dos problemas delas, né? Mas, então eu digo que as pessoas não virem monge para fugir de algo. Virem monge para enfrentar algo, né? Essa que é a razão correta para se virar monge. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é que o monasticismo, então, na verdade, cria, né, uma série de desafios para você, só que ele não te dá ferramentas para você resolver esses problemas, a não ser melhorar aqui dentro, né? Então, por exemplo, o estágio inicial de treinamento é o estágio do Anagarika, né, que é o caso do Pedro agora. Então, eles te dão esse manto branco para você usar. Não sei como é que é aqui no Ocidente, né, mas na Tailândia, manter o seu manto branco na cor branca é um desafio terrível, né? Porque a gente vive na floresta lá mesmo, né? Floresta de verdade, então chove muito, né? Então você usa chinelo, quando você anda, né? Tá chovendo, você anda, espirra água, espirra lama nas costas, você nem repara. Aí você passa pela floresta, esbarra uma folha, deixa manchado de verde, manchado de lama, etc. E mofa, né? Durante o período de chuvas, chove todo dia, várias vezes ao dia, e a umidade não passa, né? Então você bota o manto para secar e mofa, né? E fica todo manchado de preto, de bolor, aquela coisa feia, né? Então é também um desafio, né? Então, mas essa é a sua prática, né? Então aí o que você faz? Né? Se você ainda tem uma atitude de laica, né? Você, bom, que produto que eu compro, qual é a máquina que eu compro para resolver isso aqui, eu vou cortar as árvores para abrir um espaço, eu vou reclamar com a abade, mandar ele construir um negócio aqui. Mas se você já está com uma atitude monástica, você para, bom, quais são as qualidades que eu preciso ter para conseguir manter meu manto branco? O que eu preciso ter? Eu preciso ter mais atenção quando eu caminho? Eu preciso ter mais diligência em secar meu manto? Eu preciso ter... O que eu preciso fazer, né? Eu realmente me beneficiei muito dessa prática. Eu acho que tenho muitas boas... Não foi fácil, né? Mas foi muito rico, né? Quando eu penso nos meus primeiros anos, né, de Anagarika, de noviço, até já como monge também, foi terrível, na verdade, mas extremamente útil, né? E até, bom, não vou entrar nesse detalhe que é uma longa história, mas a questão é, problemas todo mundo tem, né? Agora, então, a vida monástica, ela cria problemas de propósito, e já sabendo e te dá a opção de você resolver esses problemas melhorando, tornando-se uma pessoa melhor. A vida laica também apresenta um monte de problemas para você. Só que esses problemas não são criados com uma boa intenção, né, na verdade. Esses problemas, tem uns problemas da vida mesmo que os monges também passam, né, velhice, doença, tempo, às vezes chove, às vezes, sabe, o clima, etc. Então, esses problemas são comuns a ambos, né? Agora, problema mesmo que as pessoas que a gente enfrenta, né, no dia a dia, na cidade, em geral, eles vêm dos desejos, né? As pessoas têm desejos diferentes, né? Então, você quer andar rápido, mas a pessoa na frente quer parar para olhar a vitrine. Você quer ficar em silêncio, mas o seu vizinho quer fazer uma festa, né? Você quer, não sei, você quer encerrar você quer terminar um trabalho, mas o seu colega de trabalho quer ir para casa. Então tem todos esses atritos, né, que são os desejos das pessoas. As pessoas têm muitos desejos e é impossível todos os desejos serem compatíveis, né? Inevitavelmente, né? Estando morando junto às demais pessoas, é inevitável que vai haver incompatibilidade de desejos, né? Então isso nos cria problemas. Isso às vezes até cria problemas sérios, né? Por exemplo, problemas de violência, né? Você quer sentar no parque e curtir o sol, sentir o sol batendo, ou a outra pessoa precisa usar drogas. Ela quer muito usar drogas e ela precisa de dinheiro agora, né? Então ela vai lá e te agride e rouba para usar drogas.
Supor uma pessoa está num relacionamento, né? E ela quer que o relacionamento seja bom, seja feliz, mas o seu parceiro tem um desejo sexual muito forte, né? Então, ele também quer que o relacionamento seja feliz, mas ele também quer uma satisfação sexual, satisfação erótica. E aí ele vai e trai você, né? Ele ou ela vai e trai você. E aí problemas, dor, sofrimento, etc. Então a vida de todo mundo tem problemas, né? Só que os problemas que a vida laica apresentam, né, não vêm de uma maneira ordenada, não vêm criados por boa intenção, né? Vêm criados uma parte que é simplesmente parte da vida, como eu disse, né? Que é normal, todo mundo tem problema de saúde, etc. E vem uma grande parte que vem dos desejos, das raivas, do sofrimento, né? As pessoas sofrem, então elas espalham aquele sofrimento ao redor de si mesmo, então a gente também acaba recebendo, né, parte desse sofrimento, acaba tendo que lidar com isso, e etc. Então, para vocês é muito importante ter uma boa fundação, né? Um bom ponto de referência, né? É bom você pensar antes, né? Até quais são as coisas que eu estou disposto a fazer para resolver meus problemas, e quais são as coisas que eu não estou disposto a fazer para resolver meus problemas. Porque se você ficar exposto a situações, você pode, às vezes, acabar tomando decisões, né, que, em vez de resolver os problemas, pioram eles ainda mais, né? A gente está exposto a todo tipo de situação, né? E a gente acaba reagindo com raiva, reagindo com medo, reagindo com ansiedade, reagindo com ganância, e a gente acaba até resolvendo nossos problemas, né, com atitudes não muito saudáveis, né, e com pouca inteligência, né? Porque notem como esses estados mentais danificam a sua inteligência, né? Por exemplo, raiva. Né, supondo uma pessoa que abriu um vidro de picles, ou vidro de alguma coisa. A pessoa está com raiva, ela não consegue fazer, ela está com raiva, mas ela não abre e bate, e grita, e isso, aquilo. Mas se a pessoa tem calma, né, então ela pega aquilo de forma correta e abre, né? A pessoa quer ligar o computador, não está com raiva, não começa a bater, começa a apertar e nada. A pessoa está com calma, ela pensa, qual é a forma correta? O que é que está errado aqui? Ela consegue olhar com calma, né, e descobrir qual é o problema. A pessoa que está com muita ganância, né, também não tem clareza mental, ela não enxerga claramente, né, como fazer as coisas. Então, é bom, primeiro, ter um limite, né, pense nisso, né, quais são as coisas que eu não estou disposto a fazer para resolver meus problemas, né? Por exemplo, eu não estou disposto a roubar para resolver meus problemas. Eu não estou disposto a agredir as pessoas fisicamente, as pessoas ou os animais. Eu não estou disposto a mentir, a enganar as pessoas para resolver meus problemas, né? E assim por diante, né? Uma coisa que o Buda recomendava também é: eu não estou disposto a usar nenhuma forma de intoxicante, né, para aliviar meu sofrimento mental. Isso é uma coisa que o Buda recomendava também. Então, mas isso é claro, é critério de vocês, né? Essa lista de preceitos é mais relevante para as pessoas que realmente estão já comprometidas com a prática budista ou não. Mas mesmo quem não tem esse comprometimento, quem tem interesse, né, em melhorar a si mesmo, então você pode também sentar e pensar por si mesmo, né? Faça uma lista de diretrizes, né? Coisas que você não está disposto a fazer, e lembre-se bem disso, né? Procure manter isso bem vívido na sua mente, né? Porque quando surgir uma situação, essa situação vai surgir junto com raiva, vai surgir junto com medo, vai surgir junto com impaciência e etc. Então vai ser difícil manter a cabeça fria de lembrar, né? Então é bom você treinar bem a sua mente a lembrar dos seus parâmetros, né? dos seus valores, né? Hoje em dia, não sei se essa palavra vale alguma coisa não, mas antigamente a palavra valor, né? Eu sou uma pessoa de valor, ter valores, né? Isso era uma coisa que era bonita, né? Antigamente. E assim por diante, mas hoje em dia eu não sei como é que está. Então, por exemplo, uma pessoa que é budista, de manhãzinho cedo, né? Logo que ela acorda, ela faz uma reverência à imagem do Buda,
ela recita alguns versos do elogio ao Buda, Dhamma Sangha, e ela recita, né, os 5 preceitos, né, que um praticante budista segue, né, 5 preceitos morais. Então ela faz isso diariamente, né, isso meio que vai se internalizando na psique dela, né, vai virando parte do subconsciente, né, e vem à tona mesmo. Isso eu posso garantir porque eu já pratiquei isso, né, antes de virar monge eu fui praticante laico do budismo durante um bom tempo, né, então eu pude vivenciar esse processo também, né. Chega uma hora que você está tão acostumado a agir daquela forma que a ideia não lhe ocorre mais. Por exemplo, a ideia de mentir já não lhe ocorre mais, sabe? Não vem mais eu vou dizer uma mentira, eu vou roubar isso aqui, não existe mais, é uma coisa que não te ocorre mais, né? Não passa pela sua cabeça tomar algo que não me pertence, né? Então você vai treinando, no começo você tem que lembrar, peraí, eu não posso fazer isso aqui é um roubo, não posso fazer isso. Né? Mas com o tempo você vai treinando a mente, aquilo se internaliza, né? E vira um hábito mental, que aí você nem pensa mais nisso, simplesmente a ideia não lhe ocorre, a ideia de mentir, de agredir, de roubar, etc. Né? Então treine, isso é um treinamento também, né? Mas além disso, tem um pouco de atitude, né, com relação aos problemas do dia a dia, né? Use um pouco a sua inteligência, porque você vai ter que inventar problemas sempre, né? Como eu disse, nem os monges que são monges conseguem viver sem problemas, né? Então, ainda mais a gente que está exposto a uma situação tão dinâmica que é o dia a dia de trabalho, escola, família, amigos, né? A gente está exposto a tantas situações diferentes e é claro que vão haver problemas o tempo todo, né? Então, muito útil também é ter duas coisas, 3 coisas. A primeira eu já falei, né? Ter parâmetros. Ter parâmetros, o que eu faço, o que eu não faço. Principalmente o que eu não faço, isso é muito importante. Coisa que eu não me recuso a fazer tal coisa, né? Eu tenho parâmetros, tenho valores aos quais eu prezo e respeito, né? Número 2, ter atitude, né? Ter atitude com relação aos problemas, né? Você pode ter atitude, por exemplo, de, usar as coisas, usar as situações como oportunidades para melhorar a si mesmo, né? Oportunidades para conhecer melhor a si mesmo e melhorar a si mesmo, né? Então, da mesma forma que eu falei com relação aos monges, né? Você pode também ter essa atitude, que você tem um problema, né? Você não sabe como resolver esse problema. Comece consigo mesmo, pare e pensa, que tipo de pessoa seria capaz de resolver esse problema habilmente? Quais seriam as qualidades dessa pessoa? Não estou falando de mim mesmo, né? Vamos supondo que houvesse outra pessoa aqui, quem seria essa pessoa? Ela seria paciente? Ou ela seria sábia? Ou ela seria compassiva? Ou ela seria, como é que se diz? Uma pessoa que tem essa capacidade de deixar passar as coisas, né? A pessoa que tem equanimidade, digamos assim, né? Ou será uma pessoa que tem uma habilidade em conversar, uma habilidade... Quais são as qualidades que são necessárias para resolver essa situação, né? E aí pensa, como é que eu desenvolvo essas qualidades? Trabalhe, não use os problemas que você tem no dia a dia como motivação para melhorar a si mesmo, né? Não resolva os problemas ficando pior. Não resolva os problemas ficando mais egoísta. Não resolva os problemas ficando mais raivosos, menos compassivos, maldosos, né? Agressivos, etc. Não resolva os problemas mentindo para as pessoas. Não resolva os problemas enganando as pessoas. Não resolva os problemas agredindo as pessoas, etc. Né? Então, tem essa atitude, né? Tem essa atitude, isso aqui o meu campo de trabalho é isso aqui, né? Então, tem uma atitude mais sábia, mais inteligente, né? Como é que eu faço, tanto para resolver esses problemas, quanto para melhorar a mim mesmo, né? Porque se você só resolve os problemas, como eu disse, eles não acabam nunca, né? Você vai de hoje até o dia que você morrer, vai ter problemas, né? Então, você só resolve problemas, você vai ficar fazendo isso a vida inteira e não vai ser algo muito útil, né? Então, resolva os problemas, aproveite para melhorar a si mesmo, né? Aprenda algo com o que você está fazendo, aprenda a melhorar a si mesmo, desenvolva boas qualidades, né? Desenvolva mais inteligência, desenvolva mais perseverança,
desenvolva mais paciência, desenvolva mais sensibilidade, né? desenvolva o que for necessário, né? Não há uma forma padrão de ser uma boa pessoa, não existe um modelo padrão, uma boa pessoa é assim. Existem muitas formas diferentes de ser uma boa pessoa, então vocês podem usar a criatividade de vocês, você pode falar, bom, eu gosto mais dessa qualidade, eu gosto mais daquela, né? Vocês não precisam ter um padrão ideal, fictício, ao qual vocês têm que se adaptar. Vocês podem ter a sua própria versão, né? de bondade, de qualidade, né? Qualidade de ser humano. E a terceira coisa... Qual é a terceira coisa? Esqueci já. Parâmetros, atitude, o que mais poderia ser útil? Lidar com os problemas. Sim. Essa prática de meditação, ela tem vários propósitos. Mas tudo que eu falei até agora, a gente já conhece mais ou menos, né? Paciência, perseverança, força de vontade, diligência, né? Não ser preguiçoso, são boas qualidades que todo mundo conhece. Agora, nós temos uma capacidade dentro de nós mesmos que muita gente não conhece, quase ninguém conhece. Existe um refúgio dentro de nós mesmos, né? E existe paz aqui dentro. Não é uma paz construída, é uma paz que a gente parar de atazanar a si mesmo, parar de agredir a si mesmo, ela já está ali, né? Então, estudar esse assunto, faça contato com isso, né? Aprenda a sentir isso, aprenda a encontrar isso dentro de si. Aprenda a parar de agredir essa paz, não? Para de agredi-la, para de enterrá-la sobre um monte de medos, um monte de maus hábitos mentais, né? Enxergue valor nela, porque ela é muito, muito, muito útil em tocar a vida, né? Tocar a vida no dia a dia é muito útil. Ela serve de refúgio, né? Então, quando a gente pratica meditação, né, a gente bota a atenção na respiração, e aí a mente não para, é óbvio que não. Ela não foi treinada a parar. Mas quem estudar mais o assunto vai ver que tem dois aspectos aí. Um aspecto é saber aplicar a mente, né, de forma hábil, né? Que eu comparo muito com saber andar de bicicleta, né? É uma coisa que não dá para explicar, uma coisa que você pode escrever um livro desse tamanho sobre andar de bicicleta. A pessoa lê aquele livro, quando ela pegar a bicicleta, ela cai. Ela não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento intuitivo, é uma coisa que você faz contato, né? E você aprende a fazer. Então, a meditação também é técnica, mas é uma técnica que não é uma técnica formal, né? Não é uma técnica que você vai ler em livro algum. É uma técnica que você tem que aprender sozinho, você tem que fazer contato com o assunto e experimentar e ter atitude, olhar. E se eu fizer isso aqui? E se eu colocar mais energia? E se eu colocar menos energia? E se eu aplicar um pouco de bem-querer? E se eu aplicar um pouco mais de força, né? Por exemplo, se você tem uma mente, vamos supor, a pessoa cai no sono, né? Pratica meditação, começa a apagar, então você botar um pouco mais de força, um pouco mais de firmeza, né? Agora, sua mente está muito agitada, e se eu acalmar, se eu deixar relaxar, né? Então você tem que saber sentir isso, saber aplicar a sua mente, né? E só para avisar, não existe ponto de equilíbrio, né? Quando a mente pacifica é quando eu acho o ponto de equilíbrio. Mas o ponto de equilíbrio não é uma localização geográfica. O ponto de equilíbrio é uma coisa dinâmica, né? Por exemplo, se eu fosse equilibrar isso aqui, eu não vou fazer, que é óbvio que eu não sei fazer, né? Mas supondo que eu fosse equilibrista, né? Eu fosse equilibrar isso aqui, não há um ponto aqui em que a madeira fica equilibrada. Existe o ato de equilibrar. Não existe ponto de equilíbrio, existe o ato de equilibrar. Então não é só questão de achar o ponto de equilíbrio, mas é saber suster aquilo, né? Achar o ponto de equilíbrio, aí você saber dançar com aquilo, saber equilibrar, saber sentir, saber suster aquilo, né? E isso é impossível de explicar em palavras, você tem que sentar mesmo, experienciar isso e ter a atitude de estudar
né? Ter paciência e ter interesse em estudar esse assunto e desenvolver essa habilidade, né? A habilidade em equilibrar a mente, né? Manter a mente equilibrada. Agora, uma coisa que vocês vão reparar também, então tem um aspecto da habilidade, né, em aplicar a mente, mas também tem um aspecto interessante que é como dizer isso? A mente, ela não se pacifica por mau hábito mental, né? A gente cultiva maus hábitos mentais, né? A gente cultiva o hábito da raiva, o hábito da ansiedade, o hábito da... um monte de coisa, né? Tem até com relação ao próprio corpo. Basicamente, resumindo, existe uma sensação, a gente está sentindo algo que a gente acha que aquilo é desagradável. E uma vez que isso é desagradável, a mente foge para pensamentos. É uma forma de esses pensamentos, esse fluxo constante de palavreado e de imagens e de fantasias, não é muito mais do que um método para bloquear essa experiência, né? Então, quando a gente sentar em meditação, para as pessoas que não têm muita flexibilidade no corpo, etc., o mais óbvio é o corpo, né? O corpo é desagradável, ele dói, as pernas doem. Quem tem uma boa flexibilidade no corpo e que não tem muito problema de saúde, tem uma boa postura, talvez não tenha muito esse problema, né? A sensação de uma pessoa que tem um corpo bem saudável, flexível, o corpo é bastante agradável. Então, quando ela foca a atenção na respiração, ela sente algo agradável, né? A maioria das pessoas não. A maioria das pessoas, quando foca na respiração, sente o corpo desagradável, sente a respiração é desagradável, é apertada, né? Às vezes os músculos do tórax, né? A gente senta mal a vida inteira, senta em sofá, em cadeiras de forma equivocada. Então os músculos atrofiam, né? As costas atrofiam. Então, quando você senta com o peito aberto, fica apertado, fica desagradável, né? Os músculos da perna, então, nem se fala, né? Não está acostumado. Então, primeira coisa bastante óbvia que vem à tona, né? O corpo é desagradável. A sensação de ter um corpo é desagradável. O que fazer a respeito? Bom, na medida que for possível, a gente alonga, a gente procura deixar o corpo o mais saudável possível, sem perder muito tempo com isso, porque também é uma briga perdida, uma briga... no final você vai perder essa batalha, né? O seu corpo vai ficar doente, vai ficar velho e vai um dia falecer. Então, eu não diria para você passar a sua vida inteira, seu tempo todo preocupado com esse assunto, mas o que for fácil, o que for óbvio, faça, né? Mas além disso, né, aprenda a fazer as pazes com isso, né? Você vai ter que carregar esse corpo a vida inteira, literalmente, né? Literalmente, até o dia da sua morte, você vai ter que carregar esse corpo. Então, faça as pazes com ele. Aprenda a sentir isso, né? Então, quando você senta em meditação, né, tem um desconforto físico, aprenda a sentir isso, porque senão vocês nunca vão conseguir praticar meditação. Da mesma forma que, supondo que você tem muito medo do frio, você nunca vai conseguir sair de casa, né? E aí, vale a pena? Não vale a pena? O pequeno desconforto que o frio, que o vento traz, não é compensado, né, pela liberdade de poder sair na rua e sentir o vento, e ver o sol, e ver as árvores, etc., né? Então, da mesma forma, não deixe a sua experiência, não deixe seu acesso a paz mental ser obstruído pelo desconforto físico, né? Aprendam a lidar com isso, aprendam a ter tranquilidade com relação à sensação do corpo, façam as pazes com esse corpo, né? Ele gera sensações, gente, não importa se ou é calor, ou é frio, ou é coceira, ou é dor nas costas, ou o que for, é suor, ou é interminável. Ele foi feito para isso, né? Então não é que tem nada de errado com ele, é assim mesmo, né? Tem certas dores, é óbvio, que você precisa prestar atenção, né? Principalmente com relação ao joelho, eu recomendo que vocês tomem cuidado com o joelho, porque quando ele machuca, ele não recupera. Recupera muito difícil. Então, outras partes das costas, das coxas, você pode até estender aquilo, doar, machucar um pouco e depois aquilo recupera, né? Mas o joelho, tome cuidado, porque o que eu vejo acontecer é as pessoas machucam o joelho, não conseguem mais sentar a meditação, desistem. É o que mais ocorre. Então, tenha humildade também, né? Respeite o ritmo do corpo.
Mas também, né, acho um ponto de equilíbrio. Não tenho muito medo das sensações, mas também não fiquem ignorantes demais e atropelem, né, o corpo e passem dos limites que ele possui. Então, uma coisa é aprender a lidar com as sensações do corpo, né, aprender a fazer as pazes com essas sensações, não deixar isso agitar a sua mente, né? Então, quando você sentar em meditação, saiba tolerar essas sensações, saiba não deixar isso agitar a sua mente, né? Fique tranquilo, são apenas sensações. Elas só viram dor quando chega na sua opinião, né? Porque, de mesma forma, a diferença entre barulho e música não é nenhuma, é apenas a sua opinião. Então, a pessoa que ouve punk rock, se ela é roqueira, ela acha que ele é música, né? A pessoa que não é, ela acha que ele é barulho. Mas é o mesmo som, né? A opinião da pessoa. Então, com relação ao corpo também é a mesma coisa. Isso não é teórico, a gente está falando isso sério. Se você estudar esse assunto com atenção, vocês vão poder rever isso com seus próprios olhos, né? Existe um momento em que você decide que isso é desagradável, e aí aquilo se concretiza, né? Fica desagradável mesmo, né? A sensação, na verdade, é neutra. A sensação de dor é neutra. Ela é apenas uma sensação. Ela só vira algo desagradável quando chega no seu cérebro, no seu hábito mental, né? Então, é a sensação do corpo. Agora, também há as sensações da mente, né? A mente produz sensações. Então, a mente produz ansiedade, a mente produz medo, produz insegurança, produz raiva, produz impaciência, um monte de coisa, produz desejos, né? Então, da mesma forma, eu recomendo o mesmo processo, né? No que for possível, cultivar e fomentar bons hábitos mentais, façam, né? Agora, no que não for possível, aprenda a tolerar os maus estados mentais, aprenda a fazer as pazes, por exemplo, com a ansiedade. Aprenda a sentir ansiedade sem ficar agitado. Aprenda a sentir medo sem ficar agitado. Aprenda a sentir raiva sem ficar agitado. Porque é natural sentir raiva, é natural sentir medo. Medo tem uma função importante, né? Você não pode ser uma pessoa sem medo. Você tem que sentir medo. Só que o que você pode fazer é ter uma maturidade com relação a essas sensações todas, né? Então, por exemplo, eu não sei, hoje em dia, eu não sei como é que é em Portugal, mas no Brasil tem muito essa linha de raciocínio, né? Você tem que sentir raiva, porque senão as pessoas vão passar em cima de você, as pessoas vão tirar proveito de você. Você tem que sentir raiva, você tem que ficar com raiva, você tem que brigar, né? Então você tem que usar a raiva para se proteger. Legal. Mas e se eu usasse a inteligência em vez de usar a raiva? Porque existe um negócio chamado inteligência, a gente pode usar também, não tem nenhuma proibição, né? E se eu substituir a raiva por inteligência, né? Então, medo tem uma função de proteção, mas você também pode se proteger usando a inteligência, né? Então, nesse caso, você conseguir fazer essa substituição, o medo serve apenas de aviso, né? Então surge o medo e fala, opa, tem alguma coisa aqui. Aí você olha e aí você lida com aquilo com inteligência e não com medo, né? O medo é só para dar o primeiro sinal, né? Só avisa, olha, presta atenção. Aí você presta atenção e usa a inteligência e resolve, e se protege, né? Isso é um processo que eu dou o nome de amadurecimento. Simplesmente amadurecimento não é diferente do amadurecimento que a gente passa do estágio de criança para adulto, né? O que acontece é que o nível de amadurecimento que a sociedade exige das pessoas é só o nível suficiente para trabalhar e ter emprego e ter família e ter uma casa, etc. Eles só exigem esse tanto de você. Mas se você quiser ter paz mental, se você quiser ter qualidade mental, a sociedade não te dá muitos recursos para você desenvolver esse tipo de amadurecimento, né, que traz esse resultado, né? Então cabe a nós tentar ter iniciativa de pesquisar, de trabalhar a si mesmo, né? Então existem esses grupos todos que a gente pode participar e também dar um auxílio para nós, né? Dar um auxílio tanto de companheiros, né, no caminho, como também de trocar experiências e enriquecer a nossa prática, né? Mas no final das contas a atitude é nossa, né? A atitude é nossa mesmo. Então
ter atitude também, de novo, né, voltando ao item anterior, ter uma boa atitude também é importante, né? Então, nesse caso, ter uma atitude, né, então eu falei sobre ter atitude de estar sempre aprendendo, usar as situações como uma oportunidade para aprender algo novo, para melhorar a si mesmo, né? Mas aí também tem a atitude de ter coragem, né? Ter coragem de encarar esse desafio, ter coragem de trabalhar a si mesmo, né? Que as pessoas morrem de medo, né? Um tempo atrás, eu lembro, uns anos atrás, eles fizeram sei lá o que é, uma campanha aí que eles queriam achar voluntários para ir abrir uma colônia em Marte, né? Só que tinha um detalhe, as pessoas vão e não voltam. Você vai para lá e você morre lá em Marte. Não tem como voltar, só tem como ir. E aí, algum voluntário, milhares de pessoas se voluntariaram. As pessoas estão dispostas a ir até Marte e morrer. Mas as pessoas olhar para dentro de si mesmo, né, olhar para si mesmo, ninguém quer fazer, né? As pessoas querem ir para a Lua, querem ir para o fundo do oceano, querem subir o Everest, mas parar e olhar para si mesmo, fazer contato com o que está aqui dentro, ninguém quer fazer, né? É impressionante. Então tem que ter coragem também. Eu acho que esse é um processo que requer muita coragem. Então não tenham medo. Não tenham medo de olhar para si mesmo, entendo a importância disso, né? Eu sei que é um trabalho difícil, eu sei que é um trabalho, pode até parecer impossível de realizar, mas não é impossível, isso eu posso garantir, não é impossível. E também digo que é difícil, mas a recompensa é ainda maior. A recompensa de você ter uma mente firme, e uma mente que diga de se dizer, isso sou eu, né? Eu sou essa pessoa, né? Porque hoje em dia a gente fala, eu sou assim, eu sou assado, mas quando você olha aquele tal de eu, dá até medo, né? Dá até, que diabo, que a pessoa ainda, o negócio só dá problema, só cria dor e sofrimento, aí a pessoa fala, isso aqui sou eu. É algo realmente surreal, né? Então, já que você vai chamar esse negócio de eu, então faz direito, pelo menos, né? Faz bem feito, gente. Esse eu é o que você fizer dele. Ele é um fenômeno criado, né? É um fenômeno criado, então você tem que fazer bem feito, né? A sociedade só vai te carregar até certo ponto, né? Que é o ponto que você consegue ter emprego, consegue ter família, consegue não quebrar as leis e está tudo bem. Esse ponto é que eles carregam você. Daí em diante vocês vão ter que ir sozinhos, né? Então tenham interesse, enxerguem o valor disso, tenham coragem, não sejam preguiçosos, né? Enxerguem, trabalhem. Ok? Cansei de falar. Tem alguma pergunta, gente? Alguma colocação que vocês queriam fazer? Diane, na semana passada a gente estava explorando o tema da renúncia, porque enquanto na vida leiga as possibilidades de entretenimento, de diversão, de prazer são muito acessíveis, né? E muito atraentes algumas, mas uma total perda de tempo e de energia no que diz respeito a um propósito de libertação. Então, me parece que é um dos grandes desafios na vida leiga, quando você já sabe fazer o que a sociedade espera de você, você resolveu esse lado, é fácil ficar só na brincadeira. Sim. E pronto, e dado que a vida monástica, o lado da renúncia, a ênfase é bem evidente, talvez dicas do seu lado, porque é um desafio, tem um lado que... Sim. Quando você tem todo aquele prazer te convidando, você tem a clareza que não, esse é um beco sem saída, não é? É difícil. Eu tenho algumas coisas a dizer sobre esse assunto. Primeiro, é bom entender que não é que o caso, que prazeres sensuais, inclusive o sexo, sejam malignos por si mesmo, por natureza. O que acontece, eles têm consequências, né? Eles geram consequências. E onde eles realmente começam a se tornar um obstáculo é quando a mente
começa a depender deles para ser feliz, né? Então eu preciso desses prazeres para ser feliz. O problema é que são prazeres externos, né? São prazeres externos, então você está sempre dependendo de situações para obter aquele prazer. E quando você está exposto dessa forma, uma coisa que vem junto com esses prazeres é medo. Medo de não obtê-los. Medo de a situação mudar e eu não poder mais obter esses prazeres, né? A ansiedade, isso é muito sutil, a gente não percebe muito claramente, né? Principalmente que a gente tem uma vida confortável e relativamente segura, a gente não percebe, né? Mas quem mora no Brasil percebe, porque o Brasil é uma loucura, é uma montanha russa de sobe e desce, né? Você está sempre com medo, né? Daqui amanhã minha conta bancária vai desaparecer. E será que eu vou conseguir ter, sabe, vou poder ir no cinema, vou poder ter carro, vou poder ir para a praia ou não, né? Então tem sempre um medo constante, assim, né? As pessoas têm muito, acho que lá é mais claro de se ver isso do que aqui em Portugal. Mas, então ele tem um preço, né? Esses prazeres sensuais, eles têm um preço. Eles te causam uma dependência a situações. Então, para você obter seus prazeres sensuais, você vai ter que trabalhar. Então, se os seus prazeres são caros, a sua opção de emprego já diminui bastante. Vai ter que fazer esse tipo de trabalho, porque você precisa desse tanto de dinheiro. Se você tem pouca dependência de prazeres sensuais, você tem muitas opções de trabalho. Inclusive opções de moradia, né? Se você tem muita dependência de prazeres sensuais, você só pode morar na cidade grande, porque é onde estão esses prazeres, é onde estão as danceterias, os restaurantes, o teatro, os bares, etc., né? Ou mesmo a vaidade, né? A vaidade de, sei lá, moda e etc., né? Se você mora no interior do país, não tem esses prazeres da vaidade, do teatro, do restaurante e etc., da danceteria, do nightclub, né? Então, se você tem pouca dependência de prazeres sensuais, você tem bastante liberdade de movimentação, né? Que também é um prazer interessante de se ter, né? Então, o que acontece existem prazeres que vêm de estímulo sensorial, que são os prazeres sensuais, e existem prazeres que vêm da mente de boa qualidade, uma mente de boas qualidades, né? No plural. Né? Boas qualidades da mente trazem uma sensação de bem-estar. O treinamento monástico usa isso como... Não é o motivo pelo qual os monges renunciam aos prazeres sensuais, não é porque eles são pecados, são malignos, são um demônio, etc. Pelo menos não no budismo, eu não sei em outras religiões. Mas a questão é uma questão de estratégia, também é um truque para você obrigar a sua mente a buscar os prazeres mentais, prazeres da mente de qualidade, das boas qualidades mentais, né? Porque a mente precisa de prazer para viver. Isso é garantido. A mente não vive sem felicidade. Então, se você corta os prazeres sensuais, você vai ter que achar alguma coisa. Então, o Buda dizia, né? Monges, eu autorizo a vocês os prazeres da meditação profunda, dos dhyanas, etc. Né? Esse é o prazer que autoriza a vocês. Mas os prazeres da comida, da música, do sexo, eu não autorizo. Então isso também é uma técnica para obrigar você a ir naquela direção, porque realmente a mente se acomoda, como você disse, né? A mente se acomoda. É duro você tirar dentro da toca, né? Quando ela está acomodadinha ali dentro, você puxar ela para fora, não é fácil, né? Ela é muito sutil e você começa a trabalhar num nível da mente muito elusivo, muito sutil, não é difícil você trabalhar, não é grosseiro, né? A gente não tem contato, né? A gente não está acostumado com esse nível sutil da mente, né? Então também é uma técnica de estimular você a buscar esse desenvolvimento espiritual, né? Você corta os prazeres sensoriais e agora a gente se vira, te dá uma cabaninha, tem tempo livre, né? Você tem das 3 da madrugada até as 10 da noite para se virar com esse assunto, né? Senta aí e encara, né? E aí você faz, e aí é terrível. É terrível. Né? Meus primeiros anos, como eu já falei, meus primeiros anos de monge foram simplesmente terríveis, mas muito enriquecedores. Felizmente, eu não virei monge para buscar bem-estar e tranquilidade. O que mais me motiva, cada pessoa tem sua motivação, né? A minha motivação específica, eu queria muito entender que diabo é isso, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? De onde que isso vem? O quê? O que é isso? Né? Então, quanto mais essas coisas apareciam, mais eu ficava interessado. Né? Então, começaram a surgir esses dragões, eu falei, pô, que horrível, mas que interessante isso. Eu não sabia que estava aqui. Né? Jamais imaginei que eu tinha esse problema. Eu jamais imaginei que eu tinha esse medo. Quando vinham essas coisas, eu ficava, olha que interessante, eu não sabia que eu estava aqui.
né? Então, para mim, é uma coisa que me motivou e conseguiu me manter acima do nível d'água, né? Foi esse interesse, né? Esse interesse que para mim foi que me ajudou. Então, na vida monástica funciona assim. Com relação à vida laica, o que eu recomendaria às pessoas não exagere. Se vocês quiserem, mas eu quero também abandonar os prazeres sensuais, etc., ótimo. Mas não exagere, porque pelo seguinte, a vida monástica ela te oferece um suporte para você abandonar esses prazeres. Por exemplo, a gente faz uma refeição ao dia. Não é tão difícil se não tem comida por perto. Se tem comida por perto, deve ser uma tortura insuportável. Eu jamais tentei e nem quero tentar. Eu consegui manter uma refeição por dia porque não tinha opção. Né? Acabou a refeição, esse cara pega a comida e manda embora. Não fica nada no monastério. No dia seguinte a gente vai de novo e pede esmola novamente. Estou com mais 0 todos os dias. No monastério não se guarda comida, né? Ou se guarda e bota uma chave lá, né? Para ninguém pegar. Então, se não tem comida, até que não é tão difícil assim fazer uma refeição ao dia, né? Então, até algumas pessoas me perguntam isso, né? Eu quero manter voto celibato. Tem uma vida sexual saudável e tranquila, só isso. Comece por aí, não exagere também o voto celibato. Se você não quer ter namorado, ótimo, né? Você não tem obrigação também, mas o meu medo às vezes as pessoas fazem isso mais movida por idealismo do que qualquer outra coisa, sabe? E isso tem resultados. Como eu disse, a sua mente precisa de felicidade para ser saudável. Então ela precisa de felicidade de algum local. Então, se você cortar de vez os prazeres sensuais, você entra em crise, você entra em parafuso, como a gente fala. Que é o que acontece com todos os monges e noviços, né? Então, não peçam conselho de Dharma para pessoas recém-ordenadas, porque eles estão ainda... Espera alguns anos, 5 anos, 4 anos, 5 anos, você pode ir lá conversar com eles, pedir conselhos. Os primeiros anos, né, apenas manter distância, assim, eles já estão passando pelo processo, né? Mas se eles conseguirem atravessar esse turbilhão, eles saem do outro lado de uma maneira muito interessante. Eles saem de outro lado muito capacitados e com conhecimento muito sutil, né, de si mesmo, conhecimento muito, muito especial que as pessoas, em geral, não possuem, né? Então eu diria, com relação às pessoas laicas, os leigos, eu diria, diminua, se você puder, diminua os prazeres sensuais, mas não seja muito idealista, né? Não, coisas simples, tipo uma boa refeição saudável, tudo bem, isso é um prazer saudável, não chega a ser demais, sabe? E no cinema, de vez em quando, tá bom, se for um filme útil, né? Uma coisa que você vai aprender algo com aquilo, ótimo, vá no cinema ou veja um bom filme. Se você tem bons amigos que têm conversas úteis, conversas saudáveis, vá conversar com eles, vá bater papo com seus amigos, e assim por diante, né? Eu diria isso, né? Você pode diminuir, você pode escolher prazeres sensuais que sejam menos danosos, né? Mas não sejam muito idealistas e muito, porque isso em geral não me causa uma boa impressão, sabe? Insustentável. É insustentável, é artificial também. Outra coisa que também, sabe outra armadilha é a vaidade. Vaidade. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas: vocês querem diminuir os prazeres sensuais, você quer viver uma vida mais simples? Ótimo. Sejam discretos. Não saiam por aí vestido de saco de batata, não saiam descalço, não ande, bota um chinelo, passe desapercebido, não deixe as pessoas perceberem que você está fazendo algo. Né? Então não exagerem. Né? Pelo menos, você quer ser muito austero, seja em casa, se você mora sozinho, né? Seja em casa, mas quando você sair na rua, vista-se de forma limpa, né? Penteie o cabelo, bota um sapato, saia. Né? Não deixe as pessoas perceberem, né? Porque isso alimenta a vaidade, isso acho que gera mais malefício do que benefício às vezes, sabe? Então eu recomendo as pessoas serem discretas, né? Você quer não, por exemplo, supondo que você é presidente de uma companhia, não ande de Fiat 147, sabe? Compre um carro, sei lá, pense sozinho, qual é o carro bom, mas o carro bom mais barato que eu posso comprar, sem chamar a atenção, né? Que ninguém repare que tem algo errado contigo, sabe? Tem um carro sim, um carro bom, mas não tem, né? Não é o melhor carro, não é um Mercedes, mas um carro bom.
Então, seja discreto, respeite o seu ambiente, sabe? Passe desapercebido. Isso é mais útil do que esses exageros, essas coisas muito exageradas, sabe? Viva uma vida simples, mas respeitando o seu ambiente, né? Porque ser humilde é muito mais útil, também é muito útil. Não é a única coisa útil que existe, mas também é muito útil, né? Não... Cuidado, porque a vaidade que agarra a espiritualidade é uma vaidade muito pegajosa. Extremamente pegajosa. Porque a vaidade física você consegue argumentar, você consegue explicar, mas quando a vaidade agarra a espiritualidade, ninguém consegue conversar com aquela pessoa. Não dá para explicar, não dá para tentar, sabe, clarear a visão dela, sabe? Quando fica muito, muito pegajosa, sai de perto, porque não tem como. Não tem como. Eu mesmo, eu vivi com o Lompopiak durante muitos anos, então muitas vezes as pessoas vinham conversar com ele, eu tinha que traduzir, né, que ele não fala muito bem inglês, né. Então eu reparei muito claro isso, né, quando vinham as pessoas muito deludidas, muito presas nessas vaidades todas, ele nem tenta ajudar, ele nem tentava, às vezes eu ficava até, puxa vida, não posso, não vai nem... Ele só ouvia, a pessoa vinha contar a experiência, então eu alcancei o dia Natal, aí eu alcancei a iluminação, eu falei com os anjos, ele... Pô, que legal. Okay. Então, ok, bom dia, até mais. Né? Sabe, ele nem tenta, né? Ele nem tenta, ele já sabe que esse tipo de pessoa não tem como ajudar, sabe? Chega um ponto que a pessoa se perde por completo. Então, fique atento a isso, é muito perigoso isso. Obrigado. Ok, tem mais alguma coisa? Nós encerramos? Para ter pergunta, não tem mesmo. Eu queria perguntar de que origem é esse mestre? Ele é tailandês. Tailandês, sim. Tailandês. Eu queria fazer uma pergunta. Em que medida é que, uma vez que ser monge, ser budista, inclui ser cada vez uma pessoa melhor, como é que os monges são melhores contribuindo para o bem-estar dos outros? Então, primeiro, nem sempre os monges são pessoas melhores. Os monges são pessoas bem de pai e mãe como todo mundo, né? E tem um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: a pessoa que quer virar monge, eu te garanto uma coisa, tem algo errado com ele. O que está errado com ele pode ser, ele é muito sábio ou ele é muito sem noção, um dos dois. As pessoas normais, elas casam e vão trabalhar, elas têm filhas, as pessoas normais fazem isso. Se a pessoa quer virar monge, ou ele é muito doido ou ele é muito sábio, um dos dois, não tem meio termo. Então, uma coisa interessante é que você vai no monastério e você só vê esses dois extremos, pessoas incrivelmente sábias e pessoas incrivelmente malucas. Então, não assuma, porque a pessoa é monge, que imediatamente aquela pessoa é excelente, é super sábio. Às vezes não, às vezes é o contrário. Mesmo pessoas que você vai no retiro de meditação, se encontra muitas pessoas com muitos problemas, porque são as pessoas que querem ajuda, né? Elas querem ajuda, então elas vão praticar meditação, elas vão no retiro. Então, você imagina que as pessoas que vão no grupo de meditação são pessoas muito elevadas, mas na verdade às vezes são pessoas que estão passando muitas dificuldades também, né? Então você tem ambos, né? Você tem as pessoas que são atraídas porque já têm um certo desenvolvimento espiritual e tem as pessoas que estão muito baixas e estão precisando de ajuda, né? Então você encontra ambos. Então não assuma que todos os monges são grandes mestres, né? Isso aqui é a roupa de estudante, na verdade. Tem um mestre lá também que fala muito claro, isso aqui é roupa de escola, né? Dos alunos vão para a escola. Isso aqui não é roupa de professor, isso aqui é roupa de estudante, né? Então lembre-se disso. Então alguns estudantes já têm um bom conhecimento, outros estudantes estão trabalhando, estão indo no primário, né? Então você já tenta isso. Agora, de que forma os monges ajudam a sociedade? Eu acho que só de ter pessoas que seguem um estilo de vida diferente, pessoas que têm uma visão de mundo diferente, têm valores diferentes, eu acho que isso é muito enriquecedor para a sociedade. Porque uma coisa interessante é a nossa capacidade de perceber as coisas, até perceber cores, perceber sons, requer contraste, né? Você precisa poder comparar algo com algo para saber o que é isso que eu estou olhando, né? O que significa isso, você tem que saber comparar isso com algo. Então, eu acho que é muito útil ter pessoas que pensam diferente, têm uma atitude para com a vida diferente, não.
quando o monge se defronta com um problema, ele reage de forma diferente do que uma pessoa que não é monge, né? Então ele tem uma atitude para com as situações diferentes. E isso a gente aprende muito com isso, né? Eu mesmo tenho muita gratidão, né, eu acho que eu teria perdido muito se eu tivesse pegado minhas coisas e ido morar numa caverna sozinho no Himalaia, sabe? Ter morado com uma comunidade de monges, com outros mestres, com monges mais velhos, monges mais novos, etc. Eu achei isso muito, muito rico, né, de poder conhecer e ver as pessoas vivendo, sabe, lidando com problemas, lidando com situações. É muito enriquecedor. Você vê, com pessoas diferentes, né, resolvem problemas, você aprende com elas, você adquire aquela sabedoria também, né, de ver o exemplo delas, né. Então essa é uma forma. Mas talvez a forma mais especial pela qual os monges ajudam a sociedade é enfrentando esse desafio que a gente falou agora há pouco, né, de você fechar os prazeres sensuais, abrir mão dos prazeres sensuais e buscar o que está aqui dentro, né, enfrentar esse desafio. E aí você aprende, o que é que tem aqui dentro? Aí você, aqui dentro tem algo muito especial. E na verdade isso aqui vale mais do que os prazeres sensuais. Essa felicidade é muito maior do que a felicidade dos prazeres sensuais. Mas mais do que isso, é uma felicidade que leva a algo ainda mais especial, que é a libertação, né? O nirvana, nibbana, etc. Então não é só agradável, é agradável e útil, né? Então as pessoas, esse conhecimento sair dos livros e tornar-se realidade, acho que é muito, muito, muito importante, é muito útil, sabe? Que nem às vezes eu tenho família no Brasil, né? Então eu costumo aceitar os convites, pelo menos se meu pai está envolvido, eu aceito o convite, mesmo sabendo que é a pior coisa que eu poderia ter feito. Então eles me convidam para ir numa feijoada lá no Brasil. Aí, bom, eu vou porque, né, minha família, então eu vou lá, vou na feijoada. E aí, é claro, as pessoas que estão lá não têm nenhum interesse em budismo nem nada, né? Então, mas aí, nesse nível eu consigo me conectar com elas. Eu falo, tudo bem, mas apenas saiba, né, que existem pessoas nesse mundo que renunciaram aos prazeres sensuais, renunciaram aos confortos do dinheiro e da vaidade, etc., e ainda assim são felizes. E talvez sejam até mais felizes do que você. Então, só saber que isso existe já é um bom apoio para as pessoas, porque se um dia você perder algo, né, você perder sua riqueza, você perder a sua saúde, né, você pode lembrar disso, mas tudo bem, mas aqueles monges lá não têm esses prazeres. Por exemplo, você é uma pessoa que praticava esporte, você nadava, fazia natação, era o seu maior prazer. Aí um dia, problema de saúde, por velhice, você não pode mais nadar, você não pode fazer surf, whatever. Aí você, tudo bem, né? Tem muitas pessoas nesse mundo que não praticam surf, e ainda assim elas são felizes, né? Então não é só isso aqui, né? A felicidade vem de dentro, né? Existe uma felicidade aqui dentro, né? É só questão de a gente procurar, desenvolver, saber que isso existe. Eu acho que já é um belo serviço que nós damos à sociedade, só para lembrarem, só para estarem cientes, porque você não pode obrigar as pessoas a buscar isso, né? Cada pessoa tem seu interesse, né? Pessoas, como eu disse, o budismo não prega que prazeres sensuais são pecado. Eles são o que são. Eles são que você tem o direito de consumir os prazeres que você quiser. Só que eles têm consequências, né? Você decide sozinho. Se você quiser se consumir, ótimo, está no seu direito. Mas eles têm consequências, né? E tem preço, né? Então, na verdade, a gente educa as pessoas não ameaçando e agredindo as pessoas, a gente educa as pessoas dando exemplo. Olha, tem algo mais que pode ser feito, né? Tem isso aqui também, né? Se você quiser, isso aqui existe. E deixa as pessoas, né, se interessarem. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem. E fica por isso mesmo, né? Eu acho que, não sei, eu acho isso muito valioso. Não sei. Ok? É só isso, então? 9h30? Ou mais uma coisa? Não? Ainda tem 3 minutos. Tem 3 minutos. Então vou beber mais uma água. Nesses 3 minutos vocês têm sim alguma pergunta, se quiserem. Ok? Então tá bom. Então, boa noite. Tem algum encerramento aí?
o encerramento que você escolher. Tchau. Até. Então é só isso, gente. Boa noite. Boa sorte. Obrigado. E sempre que você estiver em Portugal, Claro. por favor, se lembre, estendo já o convite. Será um enorme prazer recebê-lo Com certeza. aqui no centro. Muito obrigado. Obrigado.